Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Na segunda semana de janeiro, nós estávamos aqui na igreja tratando acerca desse tema, né, pastor? Na nossa semana aí de oração sobre revitalização e crescimento. E nessa ocasião, nós falamos um pouquinho sobre esse assunto e o pastor Cid nos convidou para trazer essa mensagem hoje à noite, né? Agradeço a confiança, pastor Cid, pastor William, e que Deus fale ao seu coração. Amém, queridos? Revitalização, irmãos. Ezequiel 37:14. Colocarei o meu espírito em vocês e assim vocês voltarão a viver. Revitalização. Recuperar a vitalidade, né? Um novo ânimo, um novo vigor. E aí vários conceitos que nós temos acerca desse tema tão importante: reanimar, revigorar, reavivar. Estava pensando em alguma ilustração para a gente poder caracterizar esse tema de revitalização. Aí eu lembrei do Iris Rezende, pastor. Revitalização das praças, né? Das obras públicas. Revitalização dos espaços urbanos. Dá um jeitinho naquilo que perdeu a função, né? Reestruturar algumas medidas para trazer aquilo de volta à vida, à função que ela tinha inicialmente. É uma ótima ilustração, né? De revitalização. E trazendo isso para o nosso contexto cristão, a nossa vida cristã, nosso ministério, na igreja, às vezes nós também precisamos de uma revitalização para podermos crescer. E quando eu falo de revitalização cristã, irmãos, que fique bem claro, eu não estou falando de estruturas, de reformas de parede, de reformas do templo. Isso também é bom, mas não estou falando disso. Eu estou falando da energia, estou falando do vigor para desenvolver a nossa caminhada cristã. Da vitalidade para a vida cristã, para desenvolver aquela obra que Deus preparou para nós. É esse o assunto que eu quero falar. Eu quero fazer uma pergunta retórica para vocês. Por ser retórica, não precisa levantar a mão, amém? É justamente para reflexão. Eu quero fazer uma pergunta: quem aqui hoje está revigorado? Quem aqui hoje está vivificado para seguir essa caminhada cristã que Deus preparou para nós? Quem aqui hoje está com energia, com ânimo para desenvolver a obra de Deus? E o que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é de uma energia física, né? Não é meramente de uma energia física. Eu estou falando aqui de uma predisposição espiritual. Eu estou falando de uma vontade de obedecer e seguir a obra de Deus. Quantos aqui estão revigorados? Quantos aqui têm essa vontade, essa disposição, essa energia para fazer a obra de Deus? Irmãos, sejamos sinceros, né? Vamos ser sinceros. Às vezes nos falta essa energia, não é isso? Às vezes a gente está meio lá, meio cá, né? A gente precisa ser revitalizado. Essa vontade de fazer, essa predisposição espiritual. Precisamos ser renovados para a vida cristã. Amém, queridos? E é justamente esse o tema que eu quero falar, sobre revitalização. É o tema da nossa igreja para esse ano. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Ezequiel 36, versos 26 e 27. Encontraram? Diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém, irmãos?
Antes de entrar propriamente no tema, eu te convido, vamos fazer uma oração para que Deus fale conosco, amém? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nós te glorificamos, nós bendizemos ao teu santo nome. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor mude os nossos corações, o nosso entendimento, e que saiamos daqui edificados e revitalizados para a glória e honra do teu santo nome. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, revitalização cristã, irmãos. Eu tenho aqui 2 pontos para fazer a exposição para vocês. O primeiro deles é que nós precisamos entender e compreender como é que nós chegamos ao lugar de apatia, ao lugar de desinteresse, ao lugar de perca da vontade, ao lugar de desesperança, ao lugar de sem vitalidade para a obra cristã. Esse é o primeiro ponto. Como que nós chegamos a ficar desse jeito? O que acontece? E aqui, eu gostaria de fazer um breve contexto histórico de Ezequiel. Nós já sabemos, que a nação, o povo de Deus, Israel, eles se afastaram de Deus em muitas oportunidades. O povo ele foi advertido, Deus falou, Deus enviou profetas, Deus disciplinou, mas ainda assim o povo continuou longe dos caminhos do Senhor. Mesmo assim o povo afastou dos caminhos do Senhor. E considerando isso, Deus mandou um castigo mais severo, que foi o cativeiro. Deus permitiu que nações vizinhas invadissem a nação e os levassem cativos. E nesse contexto histórico, muitos livros da Bíblia foram escritos, Muitos profetas, muita gente escreveu sobre isso aqui. Nós temos muitos livros que falam durante esse contexto histórico. Ezequiel foi um deles. O livro de Ezequiel, Ezequiel pertencia a uma família de origem sacerdotal e viveu entre os judeus, e ele começou a profetizar um pouquinho antes da destruição definitiva de Jerusalém. Ele começou a sua profecia e 6 anos após a sua pregação, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu tudo e levou as pessoas cativas. Esse é o contexto histórico. E Ezequiel, ele é levantado por Deus para levar uma palavra a esse povo que estava lá no exílio, a esse povo que estava lá no cativeiro. Então, nós temos aqui a primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 24, que vai falar justamente sobre isso. Ele vai falar da condenação de Israel, ele vai denunciar o pecado, ele vai falar acerca da destruição de Jerusalém. Então, queridos, esse é o contexto histórico que nós temos aqui nesses primeiros capítulos de Ezequiel. Olha só, como é que estava essa nação após ser invadida? A nação, no sentido político de nação, ela havia sido destruída, A cidade de Jerusalém também tinha sido devastada. A Babilônia entrou e arrasou com tudo. Os meios de produção que eles tinham para se manter também foram destruídos. Eles perderam as suas terras, O templo, irmãos, o lugar onde eles cultuavam, tem um significado tão importante na vida desse povo. O templo tinha sido destruído e saqueado os seus bens. E além disso, eles perderam a liberdade. Eles foram levados como prisioneiros pela Babilônia, por Nabucodonosor. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que você acha que estavam essas pessoas nesse contexto? Como que você pensa que eles estavam? Após serem humilhados, maltratados, destruídos, a nação destruída, insultados, levados cativos, como que eles estavam? A par disso, também quero lembrar que eles estavam longe de Deus, Eles não estavam obedecendo aquilo que Deus previa. E eles estavam sentindo na pele um pouquinho do juízo de Deus. Eles estavam sentindo um pouquinho do castigo de Deus sobre aquela situação. Então, nesse contexto de cativeiro, um contexto em que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, estava no cativeiro, obviamente que é um contexto muito triste. Essas pessoas estavam desoladas, elas estavam aflitas, tristes, sem esperanças, sem
vitalidade, né? Sem vitalidade. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele vai ter uma visão, e ele diz que eles estavam como se fossem ossos secos, né? Ele é levado a um vale e ele olha ali um monte de ossos secos. E era assim que as pessoas se encontravam. Leiam aí capítulo 37, um pouquinho para frente, capítulo 37, verso 11, parte B. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Era assim que esse povo se sentia, como um monte de osso seco, sem esperança, sem vigor, sem vitalidade. E a pergunta que eu quero fazer para você também: como que esse povo chegou nesse lugar? É o nosso tópico 1, né? Como que essas pessoas, o povo escolhido por Deus, foi parar numa situação como essa de total desesperança? Você sabe a resposta, né, irmãos? Por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado que levou essa nação a este lugar de desesperança. Ezequiel 36, nós vamos fazer muitas leituras, pode deixar a sua Bíblia aberta. Ezequiel 36, dos versos 17 ao 19, diz assim: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Verso 18: derramei, pois, o meu furor sobre eles. Verso 19: os espalhei entre as nações e foram derramados pela terra. Então eles estavam naquela situação, queridos, por causa do pecado, por causa da transgressão à lei de Deus, por causa das iniquidades. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Quero abrir um parênteses. Nós estamos falando por que as pessoas chegam nesse lugar de desesperança, de ausência de vigor, de vitalidade, e nós estamos afirmando que é o pecado que faz isso. Amém? Até aqui estão me acompanhando? Mas eu quero abrir um parênteses aqui, expressando também um cuidado com alguns. É porque nós sabemos que é o pecado que nos leva nessa situação de desesperança, de apatia, de falta de interesse. Mas existem também algumas questões que são doenças que também podem nos afetar, queridos. Eu não estou ignorando aqui doenças como depressão, cardiopatia, o que mais? Hipotiroidismo. São doenças que afetam a nossa vitalidade. São doenças que afetam a nossa vitalidade. Essas situações e várias outras, elas causam em nós perda da energia. Quem está deprimido não tem prazer mais, não tem vontade mais, não tem iniciativa mais. Crentes deprimidos podem questionar o seu chamado, podem questionar a sua fé, podem dizer: Deus, eu estou orando, mas o Senhor não ouve as minhas orações. Podem se sentir inúteis, eu não tenho condição de ajudar ninguém, não tenho condição de servir ninguém. Podem sentir, inclusive, que a vida espiritual morreu. E tais problemas de saúde, obviamente que podem afetar o espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito, né, queridos? Somos corpo, alma e espírito. E nós temos exemplos bíblicos também de pessoas que assim estavam, né? Elias, Jeremias, alguns salmos expressam profunda angústia. Grandes homens de Deus passavam por momentos deprimidos. Então, aqui, para eu fechar o parênteses, eu quero dizer: se alguém encontra nessa situação, procure ajuda, né? Temos profissionais nessa área, psicólogos, psiquiatras, aconselhamento cristão e, acima de tudo, orem a Deus. E nós sabemos que às vezes pessoas nessa situação sequer conseguem orar a Deus, né? E é nesse momento, irmãos, quando nos faltam as palavras, é que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas e intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Deus conhece os nossos limites e nos ajuda a enfrentar os nossos conflitos. Então não perca a fé. Mesmo estando nessa situação, nós podemos ainda andar com Deus, servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Quero fechar o parênteses. Amém? Vamos voltar aqui para o nosso tema. O que nos leva para esse lugar de desesperança, de
falta de vitalidade, é o pecado. E foi o pecado que levou aquele povo para aquele lugar sombrio. Olha só, eu fiz aqui uma lista de pecados. Infidelidade, porque eles adoravam aos outros deuses. Havia muita idolatria naquela época. Sacrificavam a outros deuses. Eles desprezaram o conhecimento de Deus. Não tinha verdade nos relacionamentos, na palavra empenhada, nos acordos. O que mais? Eles não cumpriam seus votos, eram desleais. Não tinha verdade também nos tribunais, cada um contorcia ali a história do jeito que queria para se beneficiar. Era uma sociedade violenta, eram desonestos, eram opressores, eram imorais, hedonistas. Os votos do casamento haviam sido banalizados. Havia deficiência no ensino da lei. Os sacerdotes não ensinavam a lei direito. Antes, eles usavam o culto para saciar os próprios apetites, os próprios interesses. Havia corrupção política. Os príncipes, governando para servir a si mesmo e não as nações. O que mais que tinha, queridos? Israel corria atrás de alianças políticas para ficar seguros, Eles construíram castelos, cidades fortes, confiando nas obras das suas mãos, deixando de confiar em Deus. Em resumo, eles transgrediram a lei de Deus. Essa lista de pecado que eu falei tem alguma semelhança com os nossos dias? Esse povo transgrediu a lei de Deus, eles quebraram a lei de Deus. O pecado os levou a se sentir como um monte de ossos secos. Irmãos, isso aconteceu com esse povo lá atrás, A história nos conta isso. E contextualizando isso, é o que também acontece com as nossas vidas. É isso que acontece com as nossas vidas, mas como assim? É o pecado que continua a nos levar a esse lugar de apatia, de desesperança, de falta de energia, de desinteresse, de esfriamento espiritual. O pecado causa isso em nossas vidas ainda hoje. Olha só, Isaías 59:2: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não ouçam. Mateus 24:12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos, é o pecado que causa isso em nossas vidas. Estes textos deixam isso claro. Vou citar alguns exemplos aqui. A nossa lista, assim como a daquele povo, também é muito grande. As nossas infrações, as nossas iniquidades também é muito grande. Hoje nós somos movidos pela ganância, Ganhar dinheiro, ter altos lucros. E aí, movido por essa ganância, a gente vai sacrificando pequenas coisas, Pequenos valores. Outro exemplo, nós confiamos na força do nosso braço, nós confiamos no homem, nós confiamos nos nossos recursos, ao invés de depositarmos a confiança em Deus. Em várias situações difíceis isso acontece. Outro exemplo, a língua que fala mentiras, a língua que não diz a verdade, que profere maldades, que fala aquilo que não deve falar. Nós não somos justos muitas vezes e não lutamos pela justiça do nosso próximo. Às vezes vemos a iniquidade, a injustiça acontecer e ficamos parados, Outra coisa, nós maquinamos e executamos o mal. Irmãos, coração cheio de inveja. Às vezes o irmão ali que tem uma conquista grande te conta, você parabeniza ele, mas no fundo você está dizendo: sou eu quem merecia isso. Não assumir os erros, Colocar os erros, a responsabilidade em outras pessoas. Enfim, não pedir perdão, não perdoar. A nossa lista também, ela é grande. E aí nós que somos cristãos, que outrora havíamos sido alcançados pelo Evangelho, havíamos sido alcançados pelo Senhor, voltamos deliberadamente a andar segundo os cursos e valores desse mundo.
Seguimos as inclinações da carne, fazemos as vontades da carne, as vontades do pensamento, e deixamos de fazer a obra de Deus, deixamos de seguir aquilo que Deus tem para nós. Queridos, nós pecamos, e o pecado também nos leva para o mesmo lugar para onde aquele povo foi levado. Um lugar de apatia, um lugar de desesperança, um lugar de falta de vitalidade. O primeiro tópico é esse, é identificar o que causa isso em nós, por que nós precisamos ser periodicamente revitalizados, né? Em primeiro lugar, por causa do pecado. Graças a Deus que temos a oportunidade de arrependimento, né, queridos? Nós não somos perfeitos, na nossa caminhada cristã a gente tropeça, a gente erra, e nós temos a oportunidade de conversão, de arrependimento, de mudança de conduta. Nós precisamos nos arrepender, queridos, porque Deus, Ele é santo e Ele é justo. Ele ama o pecador, mas Ele não tolera o pecado. Então nós precisamos arrepender e nos voltar para Deus, porque senão, olha o que aconteceu com aquele povo. Eles foram levados para o cativeiro por causa do pecado. E assim poderá também acontecer conosco. Então nós precisamos arrepender das nossas iniquidades, precisamos pedir perdão, precisamos voltar novamente os nossos olhos a Deus. E é isso que Ezequiel vai dizer também, porque quando nós pedimos perdão, Deus nos limpa, Ele purifica as nossas iniquidades, Ele tira toda a sujeira. Ezequiel 36, capítulo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Amém, queridos? Ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Nós temos uma promessa, nós temos a possibilidade de sermos perdoados. Cristo proporciona isso para nós. Em Cristo nós temos o perdão de pecados. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar as falhas, para limpar o nosso coração. Então, nós devemos reconhecer essa realidade. Nós devemos reconhecer que é o pecado que nos leva para esse lugar de apatia, a esse lugar de falta de vitalidade, esse lugar de falta de esperança. Nós precisamos reconhecer o pecado, nós precisamos pedir perdão, e nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos voltar novamente para Deus. É isso que nós precisamos fazer. Isso aconteceu com eles e acontece com as nossas vidas ainda hoje. O primeiro ponto é justamente isso. Como que nós chegamos nesse lugar de apatia, desânimo, desinteresse, falta de vigor? Identificamos que foi o pecado. Agora, num segundo momento dessa ministração, nós temos uma ação de Deus na revitalização das nossas vidas, amém, queridos? Graças a Deus que Ele nos vivifica, que Ele nos restaura, que Ele nos revitaliza. E foi justamente esse texto que nós lemos aqui em Ezequiel, capítulo 36, versos 26 a 28. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aleluia. Promessa maravilhosa, não é, queridos? A segunda parte do sermão. Esse texto, ele está na terceira parte do livro de Ezequiel. Nessa terceira parte, Ezequiel vai falar sobre restauração, sobre revitalização, o futuro que Deus tinha preparado para aquele povo, que outrora havia pecado, temaram, obstinados, duros de coração, foram para o cativeiro, e agora vem uma promessa de restauração para aquele povo. Era a palavra do Senhor trazendo ânimo, trazendo vida para aquele povo, trazendo renovação, vitalidade.
Deus iria sustentá-los, Deus iria restaurar aquele povo, Deus iria uni-los novamente como nação. Os ossos secos, queridos, eles iriam se levantar. Capítulo 37 de Ezequiel. E nesse processo todo, Deus iria dar a eles, Deus promete a eles um novo coração, um novo espírito, e que os ajudaria a andar segundo os seus estatutos. O que é isso, irmãos? Deus iria revitalizar esse povo, Deus iria restaurar a esse povo. Era a ação de Deus, a providência de Deus. O primeiro ponto aqui, o subtópico aqui nesse ponto, eu quero te falar que essa ação, essa providência, ela não é nossa. Essa providência é de Deus. Essa providência é de Deus, queridos. A palavra de Ezequiel, a palavra não era de Ezequiel, a fonte era Deus. É o Senhor quem perdoa pecados. O mérito da salvação é de Cristo. Aqui no texto, quem é que vai dar um novo coração? É o próprio Deus. Quem é que vai te dar um novo espírito? É o próprio Deus. Quem é que vai te ajudar a ter essa caminhada cristã? É o próprio Deus. É Ele quem vai fazer com que esse povo começasse a andar em seus estatutos. Então, irmãos, para ser revitalizado, não é um energético que a gente vai ali, compra e bebe e fica, ó, beleza. Não é isso. A vitalidade, a vontade, essa disposição espiritual de servir a Deus, vem dele. Essa disposição vem dele. Coração novo, espírito novo. Isso é revitalização, isso é restauração, isso é vivificação. Dar-vos-ei um coração novo e um espírito novo. Aleluias. Eu vou trocar o seu coração de pedra e vou colocar um coração de carne dentro. O que é um coração de pedra, irmãos? Aquele coração que recusa a crer, a obedecer e a seguir a Deus. Há uma resistência, né? Eu não quero, incredulidade, eu não quero, eu me recuso a isso, eu não sigo, eu não faço a vontade de Deus. Isso é um coração duro, é um coração de pedra. E nós vimos lá atrás, nós identificamos que é o pecado que nos leva nessa situação, mas a relação de pecado e coração é muito próximo, andam juntos. Nós vimos que é o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que tira a nossa vitalidade, que tira a nossa esperança, que nos tira da caminhada cristã. E nós pecamos, irmãos, porque o nosso coração é voltado para o que é pecaminoso. Nós pecamos por isso, a natureza caída do ser humano, né? Um coração caído, um coração duro, um coração de pedra, os apetites da carne. Nosso coração é voltado para o que é pecaminoso. O texto de Marcos 7:21 é de dentro do coração que procedem os maus desígnios. É daqui de dentro, é do nosso coração. O homem peca porque tem um coração endurecido. O homem peca porque tem um coração de pedra, um coração que não é capaz de fazer a vontade de Deus. Isso é pecado. Nós pecamos por isso. Nós estamos insensíveis à necessidade do próximo. Nosso coração é soberbo, orgulhoso, altivo, né? Egoísta. Um coração que rejeita, tudo isso rejeita a Deus, tudo isso é contrário à vontade de Deus. E o nosso coração é assim, por isso que nós pecamos. Coração de pedra. Irmãos, se o problema é o coração, o texto nos diz que Deus nos dá um novo coração, um transplante cardíaco. Deus tira esse coração de pedra e te dá um novo coração. Amém? E esse novo coração que Ele nos dá é um coração disposto a obedecer e a seguir aquilo que Ele tem para nós. Essa predisposição espiritual de andar segundo o que Deus preparou para nós. Irmãos, apesar de ser uma obra de Deus, Deus é quem nos dá o coração, não é isso? Nós vimos aqui, Deus é quem nos dá esse novo coração. Apesar de ser uma obra de Deus em nossas vidas, nós também temos um cuidado com isso. Nós também temos uma responsabilidade com esse novo coração que Ele nos deu.
Quero ler com vocês o texto de Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 15. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. É Deus quem nos dá este novo coração. Mas nós devemos ter cuidado com esse coração que Ele nos dá. Nós devemos preservá-lo, queridos. Devemos ler a Bíblia, devemos orar, devemos ficar firmes na fé. Nós temos um cuidado, nós temos uma responsabilidade. O texto aqui nos diz também que nós devemos exortar mutuamente, né? Cuidar um dos outros. O texto diz também que é durante o tempo que se chama hoje, irmãos, as providências do coração, os problemas do coração não podem demorar para serem resolvidos. Os problemas do coração, se eles não são resolvidos atempadamente, aquilo vai criando raízes no seu coração. A sujeira vai acumulando ali, queridos. Devemos aproveitar o tempo que se chama hoje, devemos resolver logo os problemas do coração, para que esse pecadinho, esse probleminha, né? Para que esses desejos gananciosos do coração, para que isso não crie raízes no nosso coração. Amém? Devemos resolver logo. O texto nos diz que nós devemos guardar firmes, o texto de Hebreus, devemos guardar firmes, fazer a vontade de Deus até o fim. Isso aqui nos lembra também, dentro desse contexto de cuidado com o coração, de que nós devemos manter a vigilância com o nosso coração. Irmãos, esse problema da dureza do coração de pedra, do endurecimento de coração, é algo que nós devemos cuidar por toda a nossa vida. Não é alguma coisa, recebi lá o Evangelho, fui alcançado, estou pronto. Não é só isso. Nós devemos ter essa vigilância com o nosso coração, devemos ter esse cuidado conforme o texto nos ensina aqui, porque se nós não cuidarmos, irmãos, se nós não cuidarmos, existirá dentro do nosso coração um processo gradual de endurecimento. Devemos manter o cuidado, devemos manter vigilantes com o nosso coração, para que não ocorra esse processo de endurecimento. Como assim? É porque as coisas vão acontecendo, a caminhada cristã vai sendo traçada, e às vezes a gente cede um pouquinho aqui, não é isso? Às vezes a gente cede um pouquinho ali, a gente vai deixando de ler a Bíblia, a gente vai deixando de ter interesse pelas coisas de Deus, a gente vai deixando de ter aquela vontade de fazer as coisas de Deus, o temor que havia no nosso coração vai acabando, vai esfriando, e com o passar dos anos, na caminhada cristã, nós vamos nos acostumando com isso. E são essas as raízes que vão crescendo no nosso coração, se nós não nos mantermos vigilantes. Com o passar do tempo, esse processo gradual vai se instalando no nosso coração e gradativamente nós vamos afastando das coisas de Deus. E aí, quando a gente desperta, nossa, já estou tão longe, já estou tão longe, já estou tão frio, estou tão sem vitalidade, eu estou tão sem predisposição para fazer as coisas que é de Deus. Esfriou, acabou, está morrendo. Daí a importância de nós mantermos vigilantes com o nosso coração, queridos. Com esses pecadinhos que nós vamos cedendo aqui, cedendo ali. Não, eu estou ganhando um dinheirinho aqui, mas vou por lá, eu vou ultrapassar, vou cruzar a linha aqui só um pouquinho. A cada dia a gente vai cruzando um pouquinho mais da linha, a gente vai se afastando de Deus a cada dia mais. E aí acontece esse processo de esfriamento em nossas vidas.
A história do povo de Israel, ela nos mostra que nós devemos manter a vigilância. Nada melhor do que o que aconteceu com eles, né, para nos ensinar. Olha só, vamos fazer aqui uma retrospectiva da dureza de coração deles, da incredulidade. O que aconteceu lá no deserto, queridos? O mar abriu, né, maná do céu, aquela experiência maravilhosa lá no Monte Sinai, quando Deus deu a lei para eles. Mas o que eles disseram? Foi um erro nós termos saído do Egito. Foi um erro, né? Murmurando, sendo desobedientes, teimando com Deus. Isso não aconteceu só no deserto, não. No período dos reis, no período pré-cativeiro. Olha só, no período pré-cativeiro, lá em Amós 4, 6, 11, devido à incredulidade, à obstinação do povo em pecar, Deus mandou dificuldades, Deus mandou, faltou o pão, Ele reteve a chuva, mandou pestes, ainda assim o povo não se converteu, não voltou para Deus, ainda assim continuaram com o coração duro. E no período pós-cativeiro, depois que Deus tira esse povo da Babilônia, continuaram com o coração duro. Irmãos, durante todo o tempo, nós identificamos dureza de coração. Durante todo o percurso do povo, nós identificamos endurecimento do coração. Isso nos mostra que a dureza de coração é uma problemática que nós devemos cuidar durante toda a nossa vida. É uma questão que nós devemos ficar vigilantes durante toda a nossa vida. Devemos ter o cuidado, porque pode acontecer em nós de perdermos a paixão pelo Evangelho. Pode acontecer de distanciarmos de Jesus, irmos esfriando na fé. O pecado passa a ser comum, rotineiro, aceito, né? Ao invés de caminharmos em direção a Cristo, de nos transformarmos à imagem e semelhança dele, nós caminhamos no sentido contrário. E quando menos percebermos, estaremos, sabe onde? No cativeiro. E pior, queridos, pior do que o cativeiro físico, a prisão, é o cativeiro espiritual, o esfriamento, ficar longe de Deus. Devemos permanecer vigilantes com o nosso coração. Devemos sempre analisar a questão do endurecimento, da dureza do nosso coração, porque nós já experimentamos um relacionamento com Deus, já fomos alcançados pelo Evangelho, nós fizemos uma aliança com Cristo, mas agora, analisando a minha vida, eu não quero mais obedecer, eu não quero mais fazer a vontade de Deus. Depois de tudo que já experimentamos, que já vivemos, nós perdemos o primeiro amor, nós vamos esfriando, e ao final, nós podemos até vir à igreja, mas aqui dentro já está frio. Isso pode acontecer na nossa caminhada cristã. Quando nos despertarmos, estamos vindo aqui cumprindo as nossas rotinas, comparecendo no culto, talvez de forma mecanizada, mas aqui dentro permanece a vontade, permanece o vigor, permanece a vitalidade em obedecer a Deus. Porque se estamos vindo à igreja, mas aqui dentro está longe, esse culto é um culto vazio, queridos. É forte, né? Esse culto é um culto vazio. Isaías 29, 13. Visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Um culto vazio, me honra com os lábios, mas meu coração está longe. Um culto que não corresponde à prática de vida lá fora, não tem coerência, a gente só vem cumprir um ritual, uma formalidade, mas não tem coerência. O profeta Amós, ele também denuncia isso, ele diz o seguinte: eu aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Olha o verso 23 de Amós 5.
Afasta de mim o estrépito de teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias de tuas liras. Forte, né, queridos? Devemos cuidar do nosso coração. Devemos manter a vigilância. Cuidado com o endurecimento do coração, com esse coração de pedra, porque pode acontecer de nos esfriarmos, pararmos de fazer a vontade de Deus, e ao final estaremos aqui prestando um culto vazio. Graças a Deus que Deus nos dá um novo coração, amém? Graças a Deus porque Deus cuida de nós, Ele nos restaura, Ele nos vivifica e Ele concede a nós a oportunidade de consertarmos as nossas vidas e voltarmos para Ele. Ele concede um novo coração para nós, um coração com predisposição a obedecê-lo, com predisposição a fazer a vontade dEle. Amém? Irmãos, essa obra então de dar um novo coração é algo que Deus faz e também é algo que nós devemos cuidar, nós temos uma responsabilidade sobre isso. A segunda coisa que o texto diz que Deus faz por nós, além de dar um novo coração, é dar um espírito novo, amém, queridos? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Esse espírito que foi aqui narrado por Ezequiel, mais de 500 anos antes de Cristo, também foi profetizado por Joel, né? Acontecerá que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Jesus, quando veio, também falou acerca disso. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Verso 8 de João 16: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O verso 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Graças a Deus que Ele nos vivifica através de um Espírito novo. O profeta Ezequiel diz sobre esse novo Espírito. Joel também fala acerca disso. Queridos, Jesus falou que Ele iria embora, mas deixaria o Consolador. E isso é cumprido lá em Atos, capítulo 2, no dia do Pentecoste, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Esse Espírito que foi profetizado por Ezequiel, por Joel, que foi dito por Cristo, que aconteceu aqui em Atos no Pentecoste, ele chega até as nossas vidas hoje, amém, queridos? Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? A promessa se cumpriu, né? Então nós vamos ler esse texto aqui diferente. Aqui está dizendo que eu porei dentro de vós, ele já pôs, nós já temos o Espírito Santo em nossas vidas, queridos. Esse Espírito chega até nós, né? Ele profetizou 500 anos de Cristo e hoje, em 2024, após Cristo, nós temos o cumprimento dessa promessa. Nós temos o Espírito Santo e através do Espírito Santo inaugura em nossas vidas uma nova era no relacionamento com Deus. Nós temos o Espírito Santo para nos renovar, para nos revitalizar, para nos restaurar. Como nós lemos aqui no texto, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós lemos também que é esse mesmo Espírito que nos guia pela verdade. O texto de Gálatas diz que esse Espírito produz em nós frutos de amor, de alegria, de paz, de fidelidade, longanimidade e vários outros, queridos. Dar-vos-ei um novo coração e um novo Espírito colocarei dentro de cada um. Isso é novo coração, isso é um novo Espírito. Deus nos restaura, queridos. Deus renova o nosso ânimo. Deus, Ele nos revitaliza, nos traz energia, a vontade de segui-lo, Ele nos traz vitalidade.
que a nossa oração nessa noite possa ser igual à do salmista. Peça a Deus a vivificação, assim como o salmista pediu. Salmo 51, versos 10 a 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecadores se converterão a ti. Amém, queridos? Eu já estou caminhando aqui para o final. Eu quero te fazer uma pergunta também retórica. Como está a sua predisposição espiritual? Como que está, queridos, a sua predisposição espiritual? Como que está a sua vontade de obedecer a Deus e efetivamente servi-lo? Sonda o seu coração nessa noite. Como está a sua predisposição espiritual? Como é que está o interesse pela leitura da palavra de Deus? Pela oração, em aprender mais de Deus? Como está o nosso interesse? Que outrora era forte, lá no primeiro amor queríamos Deus, hoje como é que está o nosso coração? Temos realizado a obra que Ele preparou para nós? Ou será que estamos precisando de ser revitalizados? Está precisando de uma energia nova, de um vigor novo, de uma vontade de obedecer a Deus? Você precisa disso, queridos? Como que está seu coração nessa noite? Como que está a sua predisposição espiritual? E se você precisa dessa revitalização, se você precisa disso, eu quero que você tente identificar como foi que você parou nesse lugar. Como chegamos nesse lugar? Foi o pecado? É um momento de análise, de reflexão. Foi o pecado? O pecado faz isso em nós. O pecado leva para esse lugar de desesperança, de falta de vontade de servir a Deus. Talvez a ganância, a altivez, a soberba, a autoconfiança, egoísmo. Buscamos sempre os nossos próprios interesses e pecamos, vamos dando um passinho, vamos cruzando a linha cada dia que passa. Se você está nesse lugar, hoje é um momento de reflexão. Como foi que você chegou nesse lugar de precisar ser revitalizado? Eu quero te levar a refletir também sobre o cuidado do coração. Como que está seu coração nessa noite? Será que ele tem endurecido na caminhada cristã? Com o passar dos anos, ele está ficando mais duro, mais difícil, mais endurecido. O pecado tem ali criado raízes. Está acumulando sujeirinha. Às vezes acontece alguma coisa, a gente deixa para depois, não perde perdão, não arrepende, vai deixando, aquilo vai acumulando, de tanta sujeira no nosso coração. Você tem cuidado do seu coração? As concessões, que nós fazemos dia a dia, esse processo gradual, lento e gradual, que vai nos levando a afastar de Deus, isso está acontecendo com você? Isso acontece na nossa caminhada cristã? Como que está o seu culto, queridos? O culto que nós oferecemos para Deus tem sido só da boca para fora ou é fruto de um coração que realmente serve a Deus? Como que está sendo o nosso culto? Está tendo correspondência com a nossa vida lá fora? Está sendo coerente com a nossa vida, com as coisas que nós praticamos? Irmãos, a par de toda apatia, de todo desânimo, de toda desesperança, as palavras do profeta Ezequiel, que naquela época levou uma mensagem cheia de esperança, aquelas palavras ainda ecoam em nosso meio.
Nós temos a Cristo que nos dá um novo coração, um novo espírito, que nos vivifica, que nos restaura de tudo isso. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração como no deserto.